Orumilá abençoe a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre Orixá, principalmente sobre Orixá Ogum. Porque nós padecemos, enquanto devotos de Orixá, enquanto cultuadores de Orixá, muitas vezes de uma falta de instrumentalização da energia de Orixá, da relação com Orixá no nosso dia a dia. Muitas vezes recorremos a diversos ritos para equilibrar a nossa natureza, mas não necessariamente esses ritos trarão inteligência emocional, autocontrole e equilíbrio, porque essas características passam por diversos campos da nossa natureza, psicológica, energética, ancestral, e enquanto a nossa consciência não se projetar sobre as mesmas, ficará muito difícil a gente suprir essas deficiências do nosso eu apenas através dos ritos. E nessa condição, os ritos são chamados de ebó, sacrifícios. Então eu vou começar a falar, por exemplo, de Exu, dentro do Odu Oxê Oturá. Um signo Oxê combinado com o signo Oturá, que formou um conjunto de versos próprios, e é esse Odu considerado de igual importância aos 16 principais, porque é a partir dele que vem a combinação com os demais Odus de Ifá, formando os Odus menores, chamados de Omodu. E aí o Oxê Torá ensina que a humanidade ela padeceu. Padeceu porque toda a comunicação entre homens e deuses havia se perdido pela profanação humana. E os ritos, por mais elaborados e mais fundamentados e mais tradicionais que eles fossem, nessa época, eles não surtiam mais efeitos. Não surtiam mais efeito por quê? Porque faltava o condicionamento moral, faltava o entendimento sobre a natureza humana aplicada àquela ritualística. E assim os homens não tinham mais comunicação com o seu sagrado e a terra padeceu. Depois de muito sofrimento, começou a existir uma liberação através dos corações de uma dor genuína. E essa dor genuína começou a alcançar aos pouquinhos a Olodumare, a Deus. E quando essa dor começou a incomodar por demais ao próprio Criador, a criação, Olodumare, ele se fez revisitar a terra na condição de uma criança. E foi quando ele tomou novamente o ventre de uma mulher. Essa mulher nós chamamos de Adjé. Adjé é a mulher dotada de si. Adjé é uma mulher plena de si, novamente. Dos seus valores, das suas virtudes, da sua natureza como sagrado, como ser divino, como templo do próprio Criador. Então ele fez com que a mulher se tornasse novamente Adjé, se tornasse novamente uma feiticeira. Feiticeira não no vulgo fetichismo, mas feiticeira no sentido de alguém dotada de um autoconhecimento, de um empoderamento e de uma natureza realmente ressonante com o divino. E aí Olodumare se investiu na condição de uma criança. E essa criança recebeu o nome de Exu Odara.
Exu Odara. E, ao revisitar a Terra, Olodumare, já na condição de Exu Odara, reeducou aos homens do seu propósito divino, do seu atributo divino e dos sacrifícios de ordem moral que eram igualmente necessários para que qualquer outro tipo de sacrifício fosse aceito diante dos planos mais elevados. E aí o próprio Exu, obviamente, recebeu todos os atributos divinos sendo gerado por Adé. E aí nós percebemos a importância do sagrado feminino, mas de um feminino pleno, de um feminino que não perde a sua característica e todo momento pode recuperar essa característica em si mesma, dos seus atributos divinos, que o seu corpo é um templo sagrado, que o seu corpo ele é um repositário ou um repositório, vamos colocar assim, para a vida. Para a vida. Para a vida. Que o prazer na mulher, ele é divino. Ele transcende ao fisiológico. Que o sexo na mulher, ele é sagrado. Ele transcende ao campo humano. A mulher recebe e armazena energia, a energia recebida de uma explosão orgástica, por exemplo, que não é apenas fluido biológico, não é apenas fluido físico, é fluido energético. E esses valores, por exemplo, eles fazem parte da nossa construção epigenética, eles fazem parte da forma que os nossos próprios DNA evoluem na sua filogenética. É muito importante a gente perceber e resgatar o sagrado feminino que existe em cada um de nós para que a sociedade volte a se regenerar. No Itan, nesse verso, não é mencionado a palavra do masculino na condição ancestral. O masculino foi reverenciado na condição do próprio Olodumare, que se fez como uma criança. E essa criança salvou a humanidade e ensinou sobre o 17º caminho, ensinou a ressignificação do Merim de Logum, que são os 16 Odus primordiais. E ao ressignificar o Merim de Logum, que são os 16 caminhos, ele reincorporou tantas outras transcrições oraculares de valor moral, de valor libertário. Estamos falando, gente, de Exu. O mesmo Exu que é satanizado, o mesmo Exu que é tido como brincalhão, que é tido apenas como um zombeteiro. Estamos falando do mesmo Exu que as pessoas se sentem à vontade, muitas vezes, de pedir as maiores insanidades, as maiores utopias. Mas estamos falando de uma energia muito genuína, muito profunda e muito mais misteriosa do que podemos imaginar. Exu. Quando falamos de Ogum, por exemplo, muitas vezes nós não lembramos que Ogum, para salvar a aldeia de Edibo, a aldeia de Oxaguian, que estava cada vez mais
problemática, pela falta de colheita de yames novos. Essa era a base da subsistência daquela aldeia, o Yame. Ogum desenvolveu as ferramentas e entregou para o povo de Edibo, e ali a produção de inhame aumentou, prosperou, e aquela aldeia voltou a triunfar. Mas para Ogum desenvolver essas ferramentas, ele precisou levar em consideração, por exemplo, quais eram as características daquelas pessoas, quais eram os fatores climáticos daquela época, como era o tipo de solo. Ele precisou sintetizar em uma única ferramenta, ou em poucas ferramentas, inúmeros saberes. Hoje em dia, a própria administração demonstra em seus estudos que empresas bem-sucedidas empregam 70% do tempo numa fase de planejamento, e os outros 30% ficam na fase de execução. Então, para as pessoas que acham que Ogum é a manifestação do ímpeto indeliberado, do ímpeto apenas instintivo, sem julgar as consequências, não. Ogum também é reverenciado como aquele que fez a ferramenta de Orixá Oko, o arado. E Orixá Oko é o orixá da agricultura. E ao fazer o arado, ele potencializou o trabalho de um único homem, aliando a força animal, a tração animal, ao manejo, ao cultivo da terra. Ogum, ele ensinou a arte da caça, mas não qualquer arte da caça. Ele ensinou ao Oxóssi a entrar e sair da floresta vivo, ao aprender a reconhecer também toda uma forma de consciência que só existe na floresta. E ao conseguir estabelecer um culto a esses espíritos da floresta, Oxóssi triunfou. Por isso que Oxóssi é reverenciado como Oroimalé. O que é Oroimalé? Aquele que conhece o segredo dos espíritos. Isso é uma herança de Ogum. Ogum foi aquele que também pactou com o feminino quando a rivalidade das relações foi demais e a Terra começou a entrar numa guerra de gêneros. E nada mais frutificava aqui na Terra, nada mais prosperava aqui na Terra. Os lagos secaram e a Terra estava caminhando para uma escassez. Então, quando nós falamos de orixá, nós devemos também observar sobre a importância de adequar a nossa condição moral, a nossa capacidade cognitiva de pensar, de refletir, e de começar a ter com isso um maior controle sobre a nossa natureza, não para dominar a nossa natureza, mas para, pelo menos, conter o nosso ímpeto quando ele precisar ser contido. Para a gente experimentar, sim, a nossa natureza, os nossos sentimentos, mas fazer isso sem provocar o pior na natureza alheia. Saber que todas as pessoas e todas as situações estão, de fato, para nos desafiar. Para Ogum inventar as ferramentas, ele foi desafiado. Para o próprio Deus voltar à Terra, se fazendo preencher novamente no ventre de um sagrado feminino, no corpo de uma mulher, ele precisou ser desafiado pelos corações aflitos. Então nós devemos provocar no sentido de
fazer com que uma ação se manifeste, fazer com que haja uma ação. Nós devemos provocar o sagrado e para isso nós devemos igualmente perceber que as estratégias que virão e com essas estratégias, as ferramentas que o sagrado nos entregará, exigirá da gente o quê? Uma capacidade de empregá-las. Um trado não movimenta por si. Uma ferramenta não se movimenta por si. Ela ainda exige o esforço humano. E é nisso que muitas vezes nós pecamos, porque muitas vezes nós queremos fazer o ebó é o sacrifício, principalmente de ordem material, e aí vem o sacrifício animal, vem o sacrifício vegetal, vem o sacrifício mineral, todo o processo alquímico, todos os recursos ali, processos muitas vezes extremamente dispendiosos, mas querendo fazer desses sacrifícios uma troca, uma barganha, querendo fazer disso um estímulo para que a ferramenta trabalhe por si sem o nosso esforço empregado naquele contexto. Somos nós que precisamos movimentar a enxada, a faca, a foice, o serrote, a marreta. Somos nós que precisamos movimentar a lança. Essas ferramentas, somos nós que devemos ir atrás da caça. Somos nós que devemos aprender a entrar e a sair dos espaços com respeito, para podermos sair dali vivos. Somos nós que devemos aprender a desenvolver a nossa inteligência. Então, para as pessoas que acham que simplesmente fizeram um ebó, fizeram um sacrifício e está tudo certo, a vida vai mudar porque eu já fiz o sacrifício. Não, a vida não vai mudar. Você fez o sacrifício para se capacitar para aquele desafio, para receber uma ferramenta para superar aquele desafio. Obviamente, isso no dia a dia é muito difícil. Obviamente, isso no dia a dia é extremamente desafiador. Porque a nossa condição humana, ela não é blindada de sentimentos de raiva, ela não é blindada de sentimentos de ira, não é blindada de sentimentos de medo, de inveja. Esses sentimentos nós chamamos de ajogun. Ajogun. São sentimentos que têm nessa característica a sua consciência. O sentimento da raiva vai produzir o quê? A raiva. Então, a consciência ligada ao sentimento da raiva é a ação de não estar bem, né? É o sentimento antagonizado ao bem-estar. Então, essa consciência nós chamamos de ajogun. É essa consciência que define o sentimento. Nós chamamos de ajogun. E esse ajogun, ele já foi vencido por Ogum. Ele já foi controlado por Ogum. Então, quando nós falamos de Ogum, por exemplo, nós podemos buscar nesse orixá as estratégias para que a vida não seja uma guerra a partir dos diversos ajoguns. Para que a nossa vida não seja um colapso a partir dos diversos ajoguns. Nós temos em Exu, por exemplo, todo um amparo moral, deontológico, que ninguém na sociedade fala. Nós temos as 16 virtudes, nós temos os versos do Merim de Logum também, que é um sistema oracular praticado através dos búzios. Nós temos
É uma filosofia incrível, de base deontológica, de base moral, mas que vão chamar a atenção sempre do ser humano precisando revisitar a si mesmo para conseguir transmutar a sua própria condição. Muito se fala sobre Exu Odara, mas pouco se fala sobre a nossa obrigação moral diante do mesmo. Porque Exu Odara diz, né? Kodje aqui, né? Ou seja, é que ele não come. Exu não come se a pessoa não der o seu melhor antes. Exu Odara, Onile Onipaô. Exu Odara é aquele que é reverenciado e único capaz de elevar o nosso sacrifício à casa mais elevada, como o Senhor soberano de nossa casa. Exu coloria ebó. Exu não carrega ebó em sua cabeça, porque os sacrifícios são nossos. Exu não vai substituir ou nos substituir em nossos sacrifícios. Ele vai conduzir as nossas súplicas para que sejamos fortalecidos e empoderados no desenvolvimento nosso diário sobre os mesmos. E cada pessoa vai imantar para si a forma mais adequada de sacrifício. Não se preocupem. Cada pessoa, por ressonância, por afinidade, vai evocar para si próprio aquilo que é mais genuíno na sua natureza. E esse estado genuíno vai provocar as pessoas que serão mais adequadas e mais assertivas para te educar. Mesmo que aquela pessoa seja muito abrupta, ignorante, estúpida até, mas vai ser o desafio sobre essa relação que vai fazer você perceber aquilo que de fato é genuinamente a sua natureza, é a sua condição inata. Precisamos ter esse discernimento, nós que somos cultuadores de orixá, de que o sacrifício da galinha não subverterá o nosso, não modificará o nosso, não anulará a nossa obrigação de evoluir, de aprender, de se educar. E para os que fazem o sacrifício, principalmente animal ou de qualquer outra forma, sem perceber a sua relação com Exu Odara, a sua relação com Ogum, é melhor que não faça. É melhor que não faça. Porque é justamente no cumprimento do sacrifício material, ausente do moral, que pode estar sendo aumentado em muito um processo kármico. Um processo acumulativo kármico. Então devemos sim refletir sempre sobre de que maneira nós nos projetamos como cultuadores de orixá. E será que nós conhecemos mesmo o orixá para evocar e cobrar do orixá aquilo que acreditamos ser um sucesso? Ser um objetivo de bem maior? Será que o que nós pedimos e solicitamos realmente é saudável para nós e para o outro? Ou atende apenas interesses transitórios dentro da definição de amor através de Platão, por exemplo, o amor como desejo apenas? Então fica essa reflexão. Axé, que Orumilá nos abençoe no dia de hoje.